Eu fiz mais uma prova da faculdade e é hilário o tempo que eu gastei nessa matéria, que foram só de 6 horas. Cara, eu não li o livro todo de 252 páginas, eu só li 158. Eu não assisti às aulas, eu não vi os slides, apenas com isso que eu vi do livro e com o método de estudo que eu aplico, eu consegui tirar 9,9 na matéria. E é engraçado que antes eu gastava cerca de 33 horas nas matérias, para poder tirar uma média de 10. Tipo assim, eu ocupava muito meu tempo com a faculdade. E depois que eu mudei o método de estudo, eu consigo agora estudar menos e tirar ótimas notas, como essas aqui desse semestre que você tá vendo aqui na tela. E com isso acaba que eu consigo ter mais tempo para poder estudar coisas que de fato vão alavancar a minha carreira, eu consigo estudar coisas que vão me possibilitar melhorar no meu trabalho ou então conseguir oportunidades melhores. Eu vou gravar um treinamento ensinando como é que eu faço para poder estudar, as coisas práticas que eu uso no meu dia a dia mesmo para poder estar estudando, tirando boas notas, aprendendo as tecnologias que eu preciso aprender aqui no trabalho. Inclusive até conseguir um emprego novo, mas isso é papo para outro vídeo que eu vou contar mais para frente. E obviamente que também vai ter um sistema no Notion completo para você poder gerenciar tudo isso. E assim que sair isso aí, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, mas já fica ligado aqui no canal, se inscreve, porque quando sair é para você ser avisado e poder experimentar aí esse sistema e esse treinamento. Hoje o dia foi para planejar a próxima sprint, mas antes disso eu fiz uma demo das coisas que eu fiz na sprint passada e quando a gente subir isso para produção eu vou mostrar para vocês. E o Cassiano gostou demais de como eu desenvolvi isso aqui, de como que ficou a interface, a funcionalidade toda ali na tela, né? Mas também a parte do código, como eu fiz a arquitetura, como eu deixei o negócio ali reutilizável, enfim, de fato a parte da qualidade do código ele acabou curtindo demais também. E terminando a sprint eu fui fazer um negócio para poder evitar HTML malicioso. E depois você pesquisa aí sobre XSS, algo bem interessante, vale a pena você pesquisar. Depois disso eu fui para uma outra tarefa que seria para poder fazer um endpoint get e trazer todas as informações ali do banco relacionadas a essa funcionalidade, porque na semana passada eu fiz só a parte de criação. E foi bem de boa de fazer isso aí, porque o repositório já estava pronto, eu só precisei fazer ali o controller, o zcase e fazer também ali a parte das interfaces e o teste unitário. Ainda bem que eu consegui acabar aí no mesmo dia. Hoje eu comecei o dia fazendo exatamente o que eu fiz ontem, um endpoint get, porém foi agora em outro repositório. E basicamente eu só copiei o código e usei o replace all ali para poder alterar o nome ali das entidades que eu precisava. E aí eu dei uma revisada no código mais ou menos umas 4 vezes para ter certeza de que estava tudo correto. Até ali a parte dos testes unitários também eu só fiz tipo copiar e usar o replace all para poder alterar o que eu precisava. E tipo, na call de ontem o Cassiano acabou me contando algumas coisas, né? Tipo, como é que faz para poder... Porque tipo assim, eu preciso do código em 2 microserviços diferentes, 2 repositórios diferentes. Então ele falou que tem como eu não ficar copiando o código de um repositório para o outro, entendeu? Aí ele me explicou algumas formas que tem da gente poder resolver isso, só que, tipo, eu não lembro o nome de nenhum termo técnico que ele acabou me falando, só que na hora que ele tava me explicando isso, me pareceu coisas, assim, bem interessantes. Depois disso, eu fui ali no front-end para poder fazer um componente reutilizável de novo, né? Só que agora, dessa vez, é pra gente poder visualizar e utilizar esse endpoint get aí que eu acabei de criar. Então é meio parecido ali com aquela lista de anotações que eu fiz aí em vídeos anteriores, só que agora a gente vai renderizar outro tipo de dado, né? Outra entidade, não são mais anotações. E eu passei praticamente a tarde toda fazendo esse componente e ficou desse jeito aqui. Basicamente eu tô criando um outro componente para poder renderizar uma entidade. Não é essa aqui, isso aqui é o resultado das submissões que a gente vê aqui nos desafios. Eu tô usando ela só como exemplo, né? Para me poder conseguir formatar direito aqui, porque eu ainda não fiz a parte de buscar essa nova entidade lá no banco. Então, basicamente, eu fiquei um pouco da manhã e a tarde inteira só para poder criar isso aqui, mas não é tão simples assim, tipo, umas paradas que eu fui pensando ao longo do caminho. É isso aqui, ó. A gente aqui tem um texto enorme e se ele ficasse mostrando aqui, ia ficar muito grande. Eu queria deixar um tamanho de card aqui meio que padrão e colocar um ícone para poder o usuário clicar e ver o resto, né? Tipo, isso aqui não vai ser desse jeito, né? Só de exemplo. Mas beleza, aqui não mostra porque não tem nada para mostrar e aqui a gente consegue ter esse ícone. E isso foi algo que eu nunca fiz, né? Esse negócio tipo assim de mostrar, de formatar aqui a string e colocar esses 3 pontinhos da parte do ícone, de mostrar ou não mostrar e tal. Então foi vários desafios que eu tive que ir pensando ao longo da tarde de hoje. E tem mais várias coisas que vai ser acrescentadas aqui. Eu vou colocar um menuzinho aqui para poder editar, deletar essa entidade aqui. Enfim, tem várias coisas que vão acontecer envolvendo todo esse componente aqui que eu tô criando agora, né?
Agora pela manhã eu dei uma revisada no que eu tinha feito ontem e eu investi bastante tempo nessa revisão para que esse fluxo ele ficasse claro na minha mente, para eu ter certeza absoluta do que eu estava fazendo. E aí com isso eu tive a ideia de mudar o layout de como eu estou renderizando esses componentes ali na tela, né? E ficou dessa forma aqui. Bom, ficou dessa forma aqui. Eu fiz como se fosse uma espécie de tabela. Apenas dividi aqui cada item, né? E coloquei essa linha aqui embaixo e essa borda aqui para poder a gente ter noção do espaço. E aí ficou desse jeito. Não mudou muita coisa, né? Quer dizer, mudou porque antes era tipo um card, era bem maior e tal. E agora ficou, acho que ficou bem melhor desse jeito. Então, vamos terminar a task aqui que ainda tem bastante coisa para poder fazer. Depois disso, eu fiquei praticamente 1 hora para poder arrumar um commit que eu tinha feito. Eu acabei commitando um arquivo que não era para eu commitar, tipo, eu fiz uma alteração ali em um arquivo, só que era para ficar, tipo, só localmente. Não é nada, tipo, perigoso, algo que não deveria subir ali pro repositório, nem nada do tipo. Só era algo que, tipo, tinha que ser só especificamente ali na minha máquina mesmo. E acabei que quando eu fui ver, tava lá no repositório, então, tipo, eu tive que voltar no commit, desfazer aquilo ali pra poder subir. E como é algo que eu não faço tipo, direto, acabou que eu demorei bastante só nisso aí. Depois disso, eu fui conectar o front com o método get que eu fiz lá do back-end. E foi muito simples de fazer, mas eu comecei a ter um problema. O meu ID ele estava indo indefined. E depois eu percebi que isso estava acontecendo porque eu estava passando o ID ali no corpo da requisição. E tipo, como é o método get, teoricamente não teria um body, né? E eu passei praticamente 2 horas para poder resolver isso aí, cara. Coloquei consoles e tal para poder ver o que estava acontecendo, porque tipo, o endpoint estava de fato chegando no ID, ele estava ali. Eu mandava pro back, eu tava conseguindo ver ele ali, só que no back não estava chegando. E aí, depois que eu fui ter a brilhante ideia de trocar o método get por um post, então aí foi que eu vi o ID chegar lá e aí eu entendi o que tava rolando de errado e consegui resolver. E parece meio óbvio assim a gente poder passar o ID como parâmetro, né, se é um get e não ali no corpo da requisição. Só que tipo, como são microserviços diferentes, eu precisava passar o ID do microserviço como parâmetro e depois eu precisava passar o ID de fato da entidade que a gente estava trabalhando ali, né? E acabou que isso acabou me confundindo ali, porque eu já estava passando um ID como parâmetro. Então eu falei, cara, o outro, tipo, sei lá, nem sei o que passou pela minha cabeça, velho. Eu sei que o outro eu passei pelo body, meio que foi no automático assim. Quando na verdade deveria os dois ser ali como parâmetro. Então eu resolvi isso aí e aí funcionou de boa. E hoje já comecei o dia recebendo essa mensagem aqui que tinha alguns comentários ali no meu PR e até que foram alterações tranquilas de se resolver. Eu dei uma vacilada no retorno de alguns métodos. Eu estava retornando um array da nossa entidade ou um array vazia, entendeu? Só que isso meio que é redundante, porque tipo, só bastava retornar array da entidade, porque se ela viesse, se não tivesse nada, ela já ia vir vazia e não precisa eu passar aquilo ali, entendeu? Meio que deu uma vacilada aí. E aí eu passei um tempinho resolvendo essas alterações, né, nesse PR e também alguns detalhes ali no back-end. E depois ali na parte da tarde eu fui dar continuidade na tarefa de conectar o front com o back, para poder fazer o get ali dessa funcionalidade que a gente está criando. E aí meio que não tem muito o que mostrar, mas eu passei a tarde inteira nisso aqui para poder replicar isso para os 3 endpoints, né, porque cada um representa um contexto diferente. E aí no final eu acabei descobrindo um bug e vendo que eu preciso voltar agora em outra branch para poder resolver isso aqui, que foi uma branch anterior, né? E o que tá rolando é que a descrição ela tá passando aqui do tamanho da tela e não é para acontecer isso. E hoje eu já comecei o dia ali refatorando o nome de alguns arquivos no projeto para deixar mais padrão ali, né? Uns arquivos foi eu mesmo que criei, outros arquivos foi o próprio Cassiano que criou. Inclusive, tipo, ele tinha criado alguns e eu segui o que ele tava fazendo lá. E acabou que depois ele viu que era bom a gente refatorar para deixar padrão e eu fui lá e refatorei isso aí. E aí depois disso eu fui resolver o problema que eu mostrei ontem, sobre o texto ali ele tá passando do tamanho da tela. E hoje eu rodei o projeto por mera coincidência e eu achei o problema logo de cara. Porque o Chrome ele estava aberto no meu monitor maior, que é maior do que a tela do notebook, né? Então com isso a descrição ela estava do tamanho certo que eu tinha definido no meu monitor maior. Mas, tipo assim, eu não vi isso antes porque eu sempre deixo o Chrome na tela menor, que é o notebook, eu deixo o VS Code na tela maior. E aí, como eu fiz isso hoje, né, eu consegui perceber que a descrição ela estava do tamanho certo porque eu tinha rodado o Chrome no monitor maior. Então,
o que que acontece? Isso foi muita sorte, velho, porque, tipo, eu já tava pensando em mexer em coisas que não tinha nada a ver pra poder resolver isso das letras ali tá passando da tela. E isso aqui ficou mais provado que era um problema de responsividade. Então, tipo, eu ia perder um tempão mexendo em uma parada que não tinha nada a ver, quando na verdade o problema era de responsividade. E aí eu consegui resolver isso passando uma simples classe ali do Tailwind, que foi essa daqui, para poder ele meio que ver o tamanho ali, ele vai quebra o texto e tal. Então foi muito fácil de resolver, mas tipo, não foi fácil de chegar aqui, né? Tipo, pesquisei bastante para poder achar essa classe aqui. E mais para poder colocar a classe lá no código é muito fácil, muito simples. Mas é isso, galera. Esse foi mais um vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.